Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Mulher Pode, um podcast que foi idealizado pelo PL Mulher aqui no estado de São Paulo para conversar com mulheres que estão à frente de lideranças, que são presidentes do PL Mulher nos municípios paulistas, que são vereadoras, deputadas, enfim, são políticas. E a ideia é trocar experiências para que cada uma fale das dificuldades, das conquistas, das curiosidades, porque o nosso objetivo é trazer mais mulheres para a política. E hoje o PL é o partido que mais incentiva a participação das mulheres na política. Estamos avançando muito o número de mulheres eleitas depois desse movimento do PL Mulher, que é liderado pela nossa presidente nacional do PL Mulher, Michele Bolsonaro. E o nosso presidente, Valdemar Costa Neto, dá toda a infraestrutura para que a gente incentive cada vez mais a participação das mulheres na política, seja com reuniões, com cursos de capacitação, com palestras. O objetivo é claro, trocar experiências e incentivar as mulheres a participarem. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui com a Dana Costa. Ela é presidente do PL Mulher da cidade de Mogi. Além disso, ela coordena toda aquela região de mulheres ali, Mogi e a região. E também é esposa do nosso presidente nacional, Valdemar Costa Neto. Mas ela está aqui hoje para bater um papo comigo, para falar da experiência dela nesses cursos, nessas palestras, nesse movimento que está trazendo as mulheres para a política. Já são 10 praticamente palestras, numa delas eu fui na abertura do evento, e cada reunião a gente percebe, né, o entusiasmo das mulheres que vão lá, comentam. Então, Dana, fala pra gente por que você teve essa ideia de querer participar também, porque você, né, conhece o PL já há muitas décadas, mas de uns tempos para cá você tem se motivado a participar mais e trazer as mulheres para a política. Como é que surgiu essa vontade para você? Eu vi você trabalhando, eu vi a Michele Bolsonaro trabalhando, a nossa presidente, você aqui no estado, e são pessoas que me inspiraram. E aí eu olhei para tudo aquilo e falei, eu posso fazer a diferença também na minha região de alguma forma, e eu não sabia de que forma seria. E aí eu tomei posse, né? Você me deu posse como presidente do PL Mulher de Mogi das Cruzes, e a gente começou a se reunir com outras presidentes da região, porque as cidades são pequenas, porque não tem muita estrutura. Então, um grupo estaria mais fortalecido. E aí, com a sua autorização, a gente se reuniu naquele grupo e resolveu fazer um curso que foi chamado de ciclo de palestras. Então, para que a gente queria fazer isso? Para poder capacitar as mulheres, especialmente, que estão aí no nosso fronte e que precisam saber defender as nossas pautas, porque não adianta só defender com o coração, porque gostam do Bolsonaro, porque gostam de Rosana Vale, porque gostam de Valdemar. As pessoas precisam entender qual é a origem da direita, da esquerda, por que elas estão defendendo essas pautas, por que é tão caro para elas falarem de liberdade de expressão, falar de família, falar de pátria. Então, a gente foi buscar tudo isso e falar um pouquinho de história geral, história do Brasil, português, comunicação, empreendedorismo, finanças, porque a mulher que vai ser candidata, ela precisa primeiro saber gerir aquilo que ela cuida, que é a casa dela, porque a mulher é o pilar da família. Então, se ela souber fazer a gestão adequada das finanças da casa, ela vai ter com muito mais propriedade saber gerir as finanças da campanha dela. E foi isso. E como você organizou esses temas, Dana? As mulheres trouxeram para você as necessidades ou você foi vendo as realidades nas cidades e agregando e fazendo esse incentivo com um tema que era comum para elas, o que elas gostariam de entender melhor? Na verdade, a gente se reuniu em 15 cidades, somos 15 presidentes, e eu pedi para que elas me dessem ali alguma sugestão de pautas, né? Porque a ideia era fazer o ciclo, e foi feito isso, não sob minha liderança. Eu sou mais uma presidente, então somos um grupo de presidentes, né? Que estamos diretamente
hierarquicamente, diretamente na estrutura do partido, subordinadas à presidente estadual, né, deputada Rosana Vale, e a ideia, então, era o quê? Cada uma dá uma ideia. Acabou que a gente tinha tantos temas para selecionar, mas a base de tudo era: primeiro vamos falar de português, e a gente dava uma outra roupagem, mas vamos falar de português porque muitas pessoas são muito humildes, elas não sabem se expressar direito. Então, se elas tiverem um pouquinho de base de português, elas vão ter mais segurança em falar. Vamos falar um pouquinho de história do Brasil, de história geral, para que a gente possa falar de política, para elas poderem saber como é que nós chegamos até aqui. Então, a ideia era ir lá na base, suprir aquela falta de escolaridade daquelas pessoas, para que no futuro, no próximo ano talvez, a gente possa falar de forma mais fundamentada de política, de campanha, de eleição. Olha só, e tem dado resultado? Qual é o retorno que você tem tido dessas mulheres, assim, a assiduidade dela nas palestras, uma vai falando para a outra, tem aumentado esse movimento através desse ciclo? Eu vejo bastante muita gente falar a respeito dele. Nós tivemos muitas dificuldades, porque é muito difícil você conseguir tirar uma pessoa da casa dela num sábado de manhã, ou ensolarado, ou com muita chuva, para a pessoa poder dormir, para ela poder falar de alguma coisa que não vai trazer um resultado imediato. Então, esse foi um projeto piloto, a gente vê que teve uma grande repercussão, mas tem muitos pontos a serem reorganizados. E aí eu espero conseguir fazer isso no ano que vem. E são temas interessantes que eu estou vendo aqui, ó. Construção da imagem pública. Depois comunicação com confiança. Muitas mulheres têm essa dificuldade. Às vezes elas, nem sempre só na política, né, mas nos cargos que ocupam, né, de liderança, há essa carência muitas vezes, né, de saber se posicionar. Por isso que você falou, vai na base, né? Sim. Saber se posicionar. Como é que foi, por exemplo, esse curso, comunicação com liderança? O que vocês explicaram para as mulheres ali que despertou o interesse? Em princípio era um curso de oratória, mas veja, a pessoa que não sabe falar o português direito, como é que ela ouve sobre oratória? Como é que isso vai entrar nela? Então a gente resolveu falar assim: ir para o mais básico, você precisa cruzar as pernas, ter uma postura tal, você precisa... E isso dá uma segurança naquela pessoa que é mais humilde e que vê em nós, que estamos aqui falando, nos posicionando, pessoas inatingíveis. Então, a gente foi lá na base mostrar como é que ela podia andar, o que ela podia falar, como é que ela deveria se vestir. Por quê? Porque isso ia dar para ela uma segurança maior, para ela entender que eu estava lá na frente falando, mas que amanhã ela também poderia estar no meu lugar. É muito subjetivo, né? Mas o ambiente, né, fala sobre isso, né? Eu já dei vários cursos nessa área por ser jornalista, de postura, como a mulher consegue, com algumas técnicas, se sentir mais segura. Tem até um curso que a gente dava que a mulher, antes de participar de uma reunião, fazia a pose assim da Mulher Maravilha para se sentir, porque as mulheres, algumas de nós, a gente se auto-sabota, né? Acha, será que eu tenho essa capacidade? Não sei se é cultural. Eu me lembro quando eu fui entrar para a política, e eu já era jornalista e tudo, mas quando eu fui entrar para a política e conversar com um político, que estava já no mandato, eu sentei num sofá lá, e era tão grande, eu fui caindo assim no sofá, me sentindo pequena, que eu falei assim, meu Deus, eu preciso tá segura para falar, né? Porque a mulher tem isso muitas vezes, né? Se sabotar realmente, né? Achar que não é capaz, né? Eu não sei se seria se sabotar, mas a gente tem uma coisa, não adianta a gente dizer não temos uma sociedade machista, porque embora a gente tente lutar contra isso, contra uma certa discriminação, existe diferenças fundamentais entre homem e mulher, mas existe além disso uma cultura na nossa sociedade, que inclusive nas classes mais vulneráveis ela é maior ainda, e que faz uma diferença muito grande para a mulher, que faz a mulher se sentir muito menor,
né? Então, acho que esse também é o nosso papel, é tentar trazer um pouco de abrir um pouco a mentalidade dessas mulheres para elas perceberem o potencial que elas têm. E que elas podem fazer diferença realmente na política. O que a gente tem feito bastante com o PL Mulher é justamente isso, mostrar que as mulheres, nas suas posições, podem contribuir com a política, com o talento que elas têm. Você é advogada, eu sou jornalista, tenho uma dona de casa, uma professora, e aqui no podcast Mulher Pode, a gente tem conversado com mulheres de diferentes profissões, de diferentes entendimentos até, e todas elas têm grandes contribuições para dar para a política, e estão dando, vereadoras, presidentes do PL. E até tem uma frase que eu falo em algumas palestras que é assim: nós somos mulheres comuns e podemos fazer coisas extraordinárias na política. É impressionante isso. Te despertou, Dana, nesse ciclo de palestras, nesse contato mais próximo com as mulheres, te despertou a vontade de ser também da política? Porque você sempre atuou na política de bastidor, né? De apoio, mas esses movimentos, eles inspiram mulheres, né? Sim, você sentiu essa vontade ou pensou sobre isso? Não. Eu acho que o meu papel é de um soldado do PL e de um agente multiplicador. Eu acho que eu posso... E o que eu tenho feito? Buscado encontrar mulheres que tenham vontade, ou que eu veja uma capacidade daquela pessoa, ela tem potencial para ser uma candidata. Então, assim, além de tentar trazer essas lideranças mais humildes para um outro patamar de discussão política, também fico de olho naquelas pessoas que têm um grande potencial para serem candidatas. E eu acho que esse é meu trabalho de soldadinho para colaborar com o PL. Eu ser candidata, não. Eu acho que eu posso colaborar dessa forma, e essa forma de colaboração que eu posso dar é muito mais efetiva para o partido. É porque você é uma mulher que fala bem, que tem postura, né, que é admirada, né, por muitas mulheres também na sua fala. Desde a primeira palestra que eu vi você falando ali, se posicionando, eu falei, nossa, tem bastante coerência. E a política, né, o ambiente político precisa de mulheres assim, né, posicionadas. Então, é um trabalho que começou, né, está crescendo e vai crescer ainda muito mais. Quais são os objetivos que você tem para o ano que vem? O que você pensa em fazer ali naquela região e no Estado? Porque você é uma grande parceira do PL Mulher no Estado. Obrigada. Quais são as contribuições ou os desejos que você tem com o PL Mulher aqui em São Paulo? Olha, me deparei com muita coisa nesses meses de luta, de caminhada, de muito trabalho. Tentei disseminar o projeto Alicerça Brasil, não sei se consegui, mas e continuo fazendo isso. E me deparei com uma questão que eu desconhecia, que é a questão relativa à primeira infância, que é desde a concepção, cuidado com a criança desde a concepção até os 6 anos de idade. Eu acho que esse é um assunto que pode render muitos pontos positivos para a sociedade, se for devidamente aplicada nos municípios. Sou uma defensora hoje dessa pauta e queria poder fazer um evento que reunisse lideranças políticas e técnicos para que esse assunto entre na cabeça dos políticos, embora tenha uma lei já mais antiga, o Marco Zero da primeira infância, embora tenha havido, a Marcela Temer tenha lançado o programa que chamava-se, acho que, Criança Feliz, ele ainda não está disseminado. Então, eu acho que a gente pode fazer aí um evento, contar com a sua presença e fazer um evento em alguma cidade para falar só sobre esse assunto, só sobre assunto relativo à primeira infância, à educação e à família para estruturá-la. Esse é um ponto. O outro, a gente pretende fazer um pequeno programa, um pequeno curso, melhor dizendo, de um dia, para que as pessoas saibam como lidar para fazer política. E aí sim,
muito voltado para a política, e inclusive com políticas públicas, tal. E aí, se a gente conseguir montar isso, a gente faz isso antes do período de campanha e, quem sabe, fazer aí alguns cursos para ajudar as pessoas a desenvolverem bem, se empenharem bem para eleger nossos deputados, senadores e nosso presidente. Isso mesmo, e que as mulheres se sintam cada vez mais seguras, né? Porque esse Sim. é o objetivo desses cursos do PL. Eles estão fazendo realmente essa mudança, né? Porque quando eu entrei para a política, foi por outro partido, eu estava crua, eu nem sabia como fazer campanha, por onde eu ia começar, eu não acompanhava a política. E hoje eu sei que eu sofri bastante por conta dessa inexperiência. Sim. Se eu tivesse tido um apoio maior, que se eu estivesse no PL teria, né, mas estava em outro partido, eu creio que eu teria evitado muito sofrimento. Então é isso que o PL está fazendo, né? A gente vê a Michelle Bolsonaro viajando pelo Brasil, o que ela fez? Ela deu missões para as presidentes estaduais, né? Isso se chama estratégia, né? As presidentes estaduais também dando apoio para as presidentes das cidades, para as coordenadoras regionais, para que a gente consiga fazer, né, o PL avançar, o PL Mulher avançar, as mulheres se sentirem mais confiantes e provocarem realmente essa transformação na sociedade. Eu acredito que a participação mais efetiva das mulheres na política vai tornar a política melhor. Com certeza. Porque as mulheres, elas têm qualidades que são necessárias na política. Mas não é aqui uma guerra contra os homens, nada disso. É que hoje a gente está subrepresentada na política, né? No Congresso Nacional nós somos 513 deputados, nem 90, em torno de 90 mulheres. Então, isso porque cresceu muito, exatamente, né? Exatamente. Quando eu cheguei eram 77 mulheres, lá em 2018. Então, esse esforço do PL Mulher, porque eu também não vejo outros partidos fazerem isso. Eu vejo alguns quererem ir na nossa cola, mas quando se fala hoje de mulher na política, se fala do PL. Do PL, não é? Sim. Isso é bem gratificante para a gente. Mas né? o próprio programa, você falou da Michelle Bolsonaro, da nossa presidente, eu acho que aquele programa, o Projeto Alicerça Brasil, é um programa fantástico que auxilia muito as famílias, que abre mentalidade e que como uma obra do destino, ele tem por consequência trazer um engajamento para a política sem precedentes. Então, se ele for bem conduzido, esse programa cria uma malha de pessoas que vão defender os nossos pontos de vista, que elas vão adquirir como seus também, e é um projeto maravilhoso para fins políticos também. Então, porque é uma forma de furar uma bolha. Sim. Hoje, a televisão, as mídias oficiais levam muito a narrativa de quem está no poder. Né? E, infelizmente, a gente tem que reconhecer, eu como jornalista reconheço, não vamos generalizar, mas boa parte, sim. E o que faz o programa Alicerça Brasil, o PAB, que a gente fala? Ele traz a discussão política para dentro das casas, com um número pequeno de mulheres. Simplifica, né? Simplifica. Mostra que aquilo é possível dentro de uma casa. Isso. E nós estamos incentivando isso entre as presidentes municipais para que elas façam esses grupos pequenos de 12 mulheres. Há o e-book, quer dizer, você pode baixar lá no site do PL, fazer aquela lição de casa, né? Chama a vizinha, chama o cunhado, chama aquele grupo que você convive, e aí tem os temas para serem discutidos. E quando a política se discute dentro de casa, ela se torna um enfrentamento para o que a gente tem lá fora. Sim, então, que é uma guerra. Exato. E se eu ensino meu filho desde de novo, né? Por exemplo, eu tenho um filho hoje que tem 16 anos, mas se a gente começa a instruir a criança, ela não vai cair lá no colégio, né, na ideologia que um professor queira forçar. E isso é importante, né? A discussão da política dentro das casas. E a sociedade está despertando para isso. E isso a gente tem que atribuir ao presidente Bolsonaro. Porque Sim. até antes do presidente Bolsonaro não se falava de política dentro das casas. Ninguém queria falar de política. Ninguém queria falar porque era um assunto que, não preciso saber disso, não preciso acompanhar. O Bolsonaro não. Ele trouxe
essa discussão, falou, você precisa saber de política sim, porque se você não souber, quem vai governar você vai fazer o que quer, né? Se você não conhecer, se você não participar, se você não fazer o seu voto valer para eleger alguém que represente seus valores. E esse Plano Alicerça Brasil é uma continuidade disso, né? Um aperfeiçoamento daquilo que ele trouxe, né? De fazer com fantástico. Que o brasileiro conheça mais da política. E 2026 está logo aí, né, Dana? Está. Vamos trabalhar muito, né? A gente tem um trabalho para fazer pela frente de incentivar a participação das mulheres. Mas hoje, nessas conversas que você tem, nesse ciclo de palestras, qual você acha que ainda é a maior dificuldade das mulheres para entrarem na política? É a falta de apoio? É o medo de não fazer um bom trabalho? Ou o preconceito de uma mulher estar na política? O que você, conversando com essas mulheres, percebe? É interessante isso, porque eu acabei de fazer um pequeno debate e eu falava sobre a questão jurídica, sobre o abuso, a Lei Maria da Penha. Sim. E a Lei Maria da Penha é de 2006 e tem uma alteração legislativa de 2021, que só em 2021 foi criminalizado, foi introduzido no Código Penal a tipificação do abuso psicológico. E estudando um pouquinho disso recentemente, eu acho que esse abuso psicológico, quando você vai olhar quais são o rol de atitudes, fala, imagina, porque o homem estava com ciúmes. Mas não, existe arraigado na sociedade uma concepção do homem que diminui muito a mulher. Dentro de casa, às vezes o pai, a própria mulher acredita nisso. Então, esse assédio que existe, ele mina todas as forças da mulher. E acho que é importante a gente lutar contra isso, porque a mulher precisa entender, não, eu sou capaz, não, eu tenho condição. Mas essa criação, eu acho que esse abuso psicológico vem até do pai, sem saber que está praticando isso. Então, eu acho que mais do que nunca, essa disseminação desses conceitos de que a mulher é só dona de casa, que a mulher não tem capacidade, que aquilo é coisa para homem, enfim. Eu acho que isso é o que mais atrapalha hoje a atuação da mulher. Ela ainda tem que vencer esse preconceito, né? Eu percebi isso no meu primeiro mandato como deputada, a começar pelo ambiente ali. Eu sempre estava do lado de alguém de terno, que era meu assessor, e entre os próprios funcionários ali, a visão que eles têm de um político é um homem de terno. Uhum. E quando eu passava pelos corredores, muitos desses funcionários, homens e mulheres, falavam assim, pois não, deputado, pode entrar. E a senhora vai onde? E aí eu tinha que sempre virar e falar assim, não, a deputada sou eu, ele é meu assessor. Por quê? É uma mudança de entendimento, né, das transformações que estão acontecendo na política, né? E eu também fui à frente da Comissão de Viação e Transportes, que é um ambiente também masculino ali. Muito masculino. Quando, em 2019, tinha acho que 30 deputados e 2 mulheres. Hoje já tem um pouco mais, mas elas também não participam ainda muito, e é uma área que eu domino, porque eu acompanhei como jornalista, visitei portos, tenho o Porto de Santos na minha região, mas aos poucos a gente vai quebrando, né, esses paradigmas, quebrando essas barreiras para conseguir alcançar esses lugares que hoje as mulheres, né, têm que abrir as portas. A Catarina, sua filha, já vai encontrar uma geração mais fácil, talvez, né? Sim. Mas é uma sociedade que ainda tem uma cultura machista, e a gente tem que aceitar e ir transformando aos poucos. E conviver com isso e ir tentando mudar por dentro, não adianta se revoltar. Exato, exatamente, porque homens e mulheres foram educados assim, né? Minha mãe, na época lá dela, as meninas ficavam dentro de casa arrumando a casa e os meninos ficavam brincando na rua. Por quê, né? Depois minha mãe já comigo já me criou diferente. Eu tenho 2 irmãos mais velhos e eu não ficava arrumando a casa sozinha. Eles também tinham que ajudar. Então ela já foi mudando. E aí a outra geração vai mudando, né? Mas contínuo, né? A gente até mesmo dentro de casa, eu vejo às vezes o meu marido vai pegar alguma coisa na cozinha, eu corro na frente. Sim. Então isso e não tá me diminuindo em nada isso.
tem um lado que é o papel, que eu sinto que é o meu papel de fazer isso. E tem muito de cultural. Então, isso vai mudar muito lentamente. Mas alguns padrões de pensamento que seguram muito o andar da mulher, que impedem que ela progrida, que ela seja livre, que ela melhore as suas condições de vida, e isso a gente tem que tentar romper com mais força. E vencendo esses preconceitos que está dentro da gente também, né? Sim. Eu me lembro que no começo da minha carreira como jornalista, eu ficava super culpada de ter que viajar e deixar meus filhos com meu marido. Eu ficava, ai, será que eu estou sendo boa mãe? Meu Deus, eu tenho que viajar. Aquilo me consumia. E eu falava, ai, será que os meus filhos vão gostar de mim? Porque eu não estou em casa, eu não estou com eles. E isso foi sendo vencido. Hoje, meus filhos são tão apegados comigo como com meu marido. Então, a sociedade vai dando o seu jeito, né? E a gente vai exercendo o nosso papel. E você vê, você fez isso com culpa. O meu marido, eu falo, quer se esconder dele, é só ir lá em casa. E ele faz isso, é claro, ele está o tempo inteiro, ele quer que eu esteja com a Catarina, mas ele com certeza faz sabendo que eu tô lá. Então, ok, ele está bem representado. Então, existe essa diferença de pensamento, porque existe uma diferença de papéis. E eu acho que essa diferença... por mais que você estivesse ausente, tivesse ido viajar, eu tenho certeza que você deixava ali o script pronto, você deixava tudo em ordem, porque tem uma parte que faz parte da nossa essência, que é o cuidado. A mulher é cuidadora por natureza, né? E como que a gente percebe isso? É fácil. Se tem alguém doente no hospital, quem que está acompanhando sempre? Sempre a mulher. Sempre uma mulher. Pode ser o pai, pode ser o filho, não é? Então... são essas qualidades que a gente acredita e tem visto isso na prática, que elas agregam muito na política, né? A mulher é cuidadora por natureza e a política precisa de cuidado. Precisa desse outro olhar, que muitas vezes o homem não tem, e não é por mal, é porque não tem, porque não é da essência dele, porque não foi criado dessa forma. Porque ele não para olhar em pequenos detalhes que a gente, a partir desses detalhes que a gente se organiza na vida dentro da família, isso pode se expandir para a sociedade, né? E aí esse olhar eles não têm, que a gente tem, graças a Deus. Agora, é difícil para você, assim, ser a esposa também do presidente nacional do PL? Como você lidou com isso ao longo da sua vida? Então, Rosana, essa expressão dele, né, que hoje eu consigo enxergar mais um pouco que tem, mas como eu conheço, a gente se conhece desde 1990, isso foi construindo, eu tenho muito orgulho dele, muito. Então, eu tenho uma admiração enorme por ele. Mas agora atuando no PL Mulher, muitas vezes isso me atrapalha um pouquinho, porque as pessoas enxergam em mim o salvador da pátria e eu não sou. Ela vai falar para o presidente, vai que eu preciso da legenda. É verdade, tem um outro lado também. Né? Isso me atrapalha um pouquinho. Eu falo, e por exemplo, um evento que eu faço pequenininho lá na cidade. Se ele chegar, acabou com o meu evento. É verdade, é verdade. Não, mas no geral, eu consigo lidar muito bem com isso, porque vivo isso há muitos anos. Tenho uma admiração que eu acho que isso faz o nosso casamento reviver a cada dia. E ele é o pai da minha filha, eu tenho a família que eu sonhei, graças a Deus, que eu idealizei. E é um cara fantástico, então... ele só soma, para mim ele só traz coisa boa. Olha que bom, e eu sou muito grata também de ver todo o esforço que o presidente Valdemar está fazendo para que as mulheres participem mais da política. Desde o convite para a nossa presidente Michele Bolsonaro, para que ela fizesse parte desse movimento, todo o trabalho que começou ali, está sendo impecável. Sim. Né? São movimentos, palestras, sempre quando eu sou testemunha disso, sempre quando eu vou levar um projeto, muito bom, fala com a presidente Michele, vamos fazer esse projeto, e eu percebo, não é só para a sociedade ver, é real, não, né? Real. É real. Hoje você que é mulher, que quer entrar na política, venha para o PL, você vai ter acolhimento aqui. Aqui a gente não quer mulher na política para cumprir cota, não.
a gente quer mulher segura. E o PL está fazendo todo um trabalho para que as mulheres se sintam cada vez mais seguras na política. É verdade. Eu acho que hoje, e aí sem falsa modéstia, né? Mas eu posso dizer que eu enxergo nele o maior incentivador da mulher na política do Brasil. Hoje dúvida. Ele é o cara que mais incentiva a nossa participação. E daí, por isso, eu tenho que estar aqui. Exatamente. E aí, estimula que a gente trabalhe cada vez mais, Sim. porque a gente sabe que vai dar resultado. E que vai ter o respaldo, vai Exato. Ter aquilo que a gente precisa, a gente vai encontrar ali dentro do partido uma estrutura, um financiamento de alguma coisa, enfim, a estrutura está lá e é para ser usada por nós, né? Então isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo. E os resultados apareceram já. Na eleição municipal agora de 2024, a gente conseguiu dobrar aqui, mais que dobrar no estado de São Paulo, o número de mulheres eleitas. Éramos 72 vereadoras, somos 184 vereadoras. Olha. Éramos 9 vice-prefeitas, somos 16 vice-prefeitas. Éramos 6 prefeitos, somos 9. Inclusive, né, em Mogi, temos uma mulher que é sua amiga, né? Sim. E está fazendo um excelente trabalho. Excelente trabalho. É a primeira vez que ela é prefeita, é a primeira mulher eleita numa cidade que tem 400 e tantos anos, 500 mil habitantes. Ela pegou uma gestão devastada e ela tem aquele olhar, é muito interessante. Às vezes eu saio com ela de dentro da prefeitura e falo, não tem uma rota de fuga, porque ela está cheia de compromissos e não dá para parar. Mas não, ela faz questão de entrar pela porta da frente e quando está saindo um contribuinte, o senhor foi bem atendido? Quer dizer, quem que faz isso? Quem que tem esse olhar? É a mulher. É a mulher. Mara Bertaioli. Mara Bertaioli. Mara Bertaioli. Eu estive lá também num evento. Sei o quanto ela tem se tornado querida pelas ações Sim. que ela está fazendo. Firmes, né, e na defesa das pessoas, dos moradores, até junto ao governo do estado também, como tem sido ali combativa, e é um incentivo e uma inspiração para todas nós sim, também, né? Sim, e você é uma grande apoiadora dela, sempre foi desde a campanha, você sim. como o nosso presidente Valdemar. É verdade. Obrigada. Eu que agradeço, Dana. Dá a sua página para que as pessoas possam seguir você no Instagram, que as mulheres que estão acompanhando esse podcast, que são daquela região ou de outros lugares, né? Nosso estado é muito grande. Como participar mais? Por exemplo, se for através desses movimentos que você vem fazendo com o PL Mulher e a pessoa está acompanhando, a mulher está acompanhando e quer participar, o que ela deve fazer? Então, se ela estiver na nossa região, é procurar por nós, né, presidentes do PL Mulher da rede de sua cidade. Tem o meu aqui, que eu tenho de cor, é o meu Instagram, que é Dana V. Costa. Ali, a partir do direct, você consegue acessar, pegar os canais de comunicação que a gente tem no WhatsApp, a gente tem como te dar um retorno imediato em qualquer questão, em qualquer dúvida, em qualquer anseio. Né? Ou mesmo reclamação, e a gente tem feito isso com muito cuidado. Então, procura por nós lá na região, procura sempre que você tiver uma vontade ou tiver uma dúvida sobre qualquer questão relativa ao desempenho de algum dos nossos representantes, para que a gente possa desempenhar esse trabalho que a gente quer que tenha frutos. Então, para que a gente possa dar frutos desse trabalho, a gente precisa saber quais são os anseios dessa população. Essa população procura pela gente lá, que a gente vai dar continuidade nesse trabalho. Muito obrigada, Dana. Um excelente fim de ano para você. Obrigada. A gente está encerrando a nossa temporada do nosso podcast Mulher Pode. 2026 está batendo aí na porta. No ano que vem nós temos muito mais trabalho pela frente para que o PL Mulher tenha cada vez mais força e incentive cada vez mais a participação das mulheres na política e a eleição de mulheres. Um beijo e até a próxima. Obrigada, Dana.